agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Maranhão se aproxima dos 2.000 infectados pelo novo coronavírus e chega a 88 mortes. Prefeito do município de Presidente Juscelino está com a Covid-19 e segue internado em UTI. A Assembleia Legislativa irá votar projeto de lei que pretende reduzir em 30% as mensalidades escolares. O uso eleitoral de doação de cestas básicas no interior do Maranhão pode suspender registros políticos. E o uso obrigatório de máscaras em locais públicos passa a valer a partir de hoje no estado. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para esta sexta-feira, chove em vários momentos do dia no sudoeste do Maranhão. São Luís tem aberturas de sol e pancadas de chuva a qualquer momento. Pode chover forte nas cidades de Imperatriz, Caxias, Açailândia, no período da tarde. Na cidade de Santo Inês, chove a qualquer hora do dia. Máxima hoje de 28 graus em São Luís, 29 em Santo Inês, 30 em Açailândia e 31 em Caxias. Coronavírus. O estado do Maranhão já se aproxima dos 2.000 infectados e o número de óbitos chega a 88. As últimas informações com a repórter Taliana Luiz. Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado na noite dessa quinta-feira, o Maranhão registrou 194 novos casos de Covid-19, subindo para 1.951 o número de casos positivos, sendo 88 óbitos. A Secretaria registrou ainda 220 casos descartados e 214 pessoas recuperadas. Foram 12 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, sendo 10 na capital maranhense, uma em Lago da Pedra e outra em Arari. O novo coronavírus já atinge 48 cidades em todo o Maranhão. Até o momento, dos 228 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no estado, 113 já foram recuperados. No total, já são 214 pessoas curadas da doença no Maranhão. 43 que estavam infectadas receberam alta nas últimas 24 horas e seguem assintomáticas. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Diagnosticado com o novo coronavírus, o prefeito do município de Presidente Juscelino, Magno Teixeira, do PSDB, continua internado em uma UTI do Hospital São Domingos, em São Luís. A última informação oficial do município apontava que ele estava com dificuldade respiratória. De acordo com a última nota oficial da Secretaria de Estado da Saúde, o município possui 2 casos confirmados da doença. E ações de prevenção ao novo coronavírus estão sendo intensificadas no sistema penitenciário do Maranhão. Repórter Daniel Amorim. Através da Secretaria de Administração Penitenciária, o governo do Maranhão segue tomando medidas preventivas sanitárias nas 45 unidades penitenciárias do estado. As ações priorizam a saúde dos internos e seguem as recomendações tanto de autoridades estaduais quanto dos órgãos de saúde nacionais e internacionais. Um desses procedimentos é a sanitização, que consiste na aplicação de produtos químicos para combater agentes patogênicos como bactérias, vírus e fungos. O processo contribui para frear a disseminação de doenças respiratórias, como é o caso da Covid-19. Dependendo da aplicação, a eficácia dura entre 30 e 60 dias. O secretário adjunto de Administração, Logística e Inovação Penitenciária do Maranhão, Francisco Gomes Barradas, explica que a sanitização está sendo realizada tanto nos setores administrativos quanto nas áreas carcerárias das unidades penitenciárias do estado.
Esse processo ele é executado em ambientes internos e externos. Estamos aplicando na área administrativa para dar qualidade de trabalho aos nossos servidores penitenciários, onde essa aplicação é feita no chão, nas paredes, nos equipamentos e em todos os locais na qual eles têm acesso. E na área carcerária, da mesma forma como é aplicado na administrativa, ele é aplicado em todo o ambiente. Chão, paredes, cama dos presos, colchões dos presos. Os internos que apresentam sintomas gripais estão sendo isolados em celas separadas. Reportagem Daniel Amorim. No próximo bloco, o projeto de lei quer reduzir em 30% o valor das mensalidades escolares. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Assembleia Legislativa do Maranhão irá votar um projeto de lei que pretende reduzir em 30% as mensalidades de escolas e faculdades do Estado. Vamos conferir quando isso vai acontecer na matéria de Eli Coelho. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, anunciou por meio das redes sociais a votação do projeto de lei que pretende reduzir em 30% as mensalidades de escolas e faculdades do Estado durante o período de suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. A votação está prevista para acontecer em sessão extraordinária com votação por videoconferência no dia 27 de abril, a partir das 11 horas da manhã. Acho que nós devemos ter um diálogo com os donos de escola. A Assembleia está pronta para ser uma intermediária nisso. Afinal de contas, compreendemos que as escolas permanecem com os custos principais de pessoal, por exemplo, e queremos preservar os empregos dos professores e dos servidores administrativos. Mas, claro, com a suspensão das aulas presenciais, os custos diminuem e é preciso que haja redução nos preços das mensalidades. Os pais estão passando por dificuldades também. O projeto de lei 088/2020 é de autoria do deputado Rildo Amaral e tem como objetivo garantir a redução nas mensalidades de escolas particulares de níveis fundamental e médio. A gente torce que, em primeiro lugar, as instituições entrem num consenso, numa negociação com os alunos. Mas caso isso não aconteça, essa responsabilidade social vem à força da lei para obrigar que isso seja respeitado. O deputado Dr. Iglesio contribuiu com o PL ao apresentar emenda que inclui instituições de ensino superior e propõe o desconto de acordo com o número de alunos das escolas. Eu apresentei um substitutivo
que ele guarda relação com a quantidade de alunos por escola. As escolas menores elas têm menos condições de dar desconto, e as pós-graduações independentes e universidades independentes do número de alunos também desconto de 30%, e excluímos as escolas comunitárias de qualquer tipo de desconto pela inviabilidade financeira de se fazer isso. No interior do Maranhão, políticos devem evitar o uso promocional de ações de combate à pandemia do Covid-19. As ações eleitoreiras podem acarretar em perda de cargo ou de registro eleitoral. Dalciana Castro. No município maranhense de Presidente Dutra, o Ministério Público Eleitoral expediu uma recomendação ao prefeito e aos vereadores do município para que na execução dos programas sociais e de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios se abstenham de fazer o uso promocional das ações, de realizar propaganda eleitoral ou enaltecer a ação em favor de qualquer candidato, pré-candidato ou partido político, ainda que de forma subliminar. Devem ser comunicados à promotoria eleitoral a data, o produto ou serviço e o local em que será realizada a execução dos programas sociais e a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios com antecedência mínima de 2 dias. O infrator estará sujeito a uma pena que varia entre R$5.000 e R$106.000, a cassação de registro ou de diploma do candidato beneficiado, além da inegibilidade por abuso de poder ou por prática de conduta vedada pela legislação. A manifestação assinada pelo promotor eleitoral Clodoaldo Nascimento Araújo foi baseada em procedimento preparatório eleitoral instaurado pelo Ministério Público após tomar conhecimento de que o município de Presidente Dutra vai distribuir cestas básicas à população, assim como merenda escolar. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em instantes aqui no Jornal Central, o uso de máscara se torna obrigatório a partir de hoje em todo o estado do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Entra em vigor nesta quinta-feira o decreto estadual que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e locais privados que sejam de uso coletivo em todo o estado. De acordo com o decreto, o uso das máscaras de proteção descartáveis, caseiras ou reutilizáveis funcionam como medida não farmacológica destinada a contribuir para a prevenção da Covid-19. Além de locais públicos e privados de uso coletivo, o uso de máscaras em ambiente doméstico
domiciliar poderá ocorrer conforme recomendação médica. Para dispor à população de uma quantidade grande de material, o governo abriu o edital que credencia costureiros para a fabricação de máscaras. As informações com a repórter Kessia Carvalho. O governador Flávio Dino anunciou nesta semana novas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus aqui no estado. Entre elas, tornou obrigatório o uso de máscaras de proteção em locais de grande circulação de pessoas, seguindo as orientações das autoridades de saúde. Para que todos tenham acesso ao item, o governo vai fornecer gratuitamente máscaras reutilizáveis para a população em situação de vulnerabilidade social e econômica. A meta é distribuir 1 milhão de máscaras. Uma parte deste material já está em processo de fabricação pelos internos do sistema penitenciário do estado. E para atender a demanda foi lançado ainda o programa Todos contra o Covid-19, por meio da empresa Maranhão Parcerias, a MAPA, que vai credenciar costureiras para o fornecimento das máscaras. Vão ser credenciados ao todo 300 profissionais para a confecção de 300 mil máscaras, sendo 1.000 para cada credenciado, garantindo assim um auxílio de R$ 2.500 por profissional. Antônio Nunes, presidente da MAPA, explica quem está apto a participar do edital. Pessoas físicas com maior de 18 anos de idade, o credenciamento, como eu falei, fica por e-mail, basta encaminhar foto da RG, do CPF, de um comprovante de residência. Se a pessoa não mantém um registro dessa residência no seu nome, uma declaração de próprio punho de que ela reside lá, assim como também uma declaração de próprio punho de que ela exerce atividade de costureira e um comprovante da conta bancária para fazer o depósito futuramente. Reportagem Kessia Carvalho. Quase 30 mil novos cadastros foram realizados no Tarifa Social pelos canais virtuais de atendimento. Repórter Adilson Souza. No Maranhão, 698 mil pessoas consideradas de baixa renda receberão o benefício automaticamente, porque já estão cadastradas. O cadastro da tarifa social é feito preferencialmente nas agências da Equatorial Semar ou dos centros de referência em assistência social nos municípios. Dias Alves é morador do Parque São José, na Grande São Luís. Ele fala da importância de famílias estarem sendo contempladas com este benefício. Então é importante que as pessoas façam seu cadastro e fiquem livres do pagamento dessas contas de energia durante esse período. Então vamos ficar atentos, vamos fazer nosso cadastro e ficar livre, porque o momento é de dificuldade. Muitas pessoas passando dificuldade, sem dinheiro. Então esse é um grande alívio. Uma boa parte da população que mais precisa. A medida provisória é do governo federal. Os beneficiários do programa terão 100% de desconto na conta de energia elétrica, desde que o consumo seja inferior ou igual a 220 kWh. Consumo referente ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2020. Márcio Anais, secretário estadual de Desenvolvimento Social, explica mais sobre o benefício deste programa para as famílias maranhenses. Esse programa é muito importante e é por isso que a gente, desde setembro, o governo do estado, através da SED, a FAMEI e a Equatorial, vem fazendo uma campanha para aumentar o número de beneficiários. E agora, como esse desconto chegou a 100%, tem procurado e aumentado bastante a procura da adesão a este programa. Se você ainda não é beneficiário desse programa e quer fazer parte, entre no nosso site www.tarifasocial.sedes.ma.gov.br ou então ligue para a nossa ouvidoria 0800 098 1656. Mas não esqueça, quando ligar, tem que ter em mãos o número do NIS, o seu CPF e a sua conta de energia para poder informar a unidade consumidora. São Luís, Adilson Souza. Você vai conferir no próximo bloco. Homenagens marcam os 90 anos do maranhense José Sarney. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento.
Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O ex-presidente da República, José Sarney, completa 90 anos nesta sexta-feira. Para marcar a data, o maranhense está sendo homenageado por diversos veículos da imprensa. A matéria é de Marcela Cunha. Para marcar os 90 anos do ex-presidente, a TV Senado produziu um documentário onde Sarney conta um pouco da sua trajetória política. Tive a graça de Deus de me dar uma vida longa e eu testemunhei quase todos os episódios da vida contemporânea política do Brasil. Para Sarney, a imprensa livre é fundamental para o funcionamento das instituições democráticas. O Sarney era combatido de uma maneira tremenda e eu nunca processei um jornalista, nunca procurei diminuir qualquer atividade da imprensa, porque sempre acreditei que até os excessos que a imprensa comete são corrigidos pelo tempo. Deputado federal na década de 50, governador do Maranhão e presidente do Brasil entre 1985 e 1990, Sarney também presidiu por 4 vezes o Senado, em 1995, em 2003 e em 2009, sendo reeleito em 2011. Ele destacou sua atuação política no fomento da cultura e na ampliação dos direitos sociais. Eu criei o 13º mês, criei o seguro-desemprego, criei o seguro-alimentação e uma coisa extraordinária, universalização da saúde. Quem não era sindicalizado não tinha onde tomar uma injeção. Quer dizer, todo brasileiro tem direito à saúde. E no mundo inteiro é um problema sério. Mas aqui passamos a ter isso. Sarney deixou a vida política em 2015, após 60 anos de trabalho. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. E em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou a sua demissão do cargo após o presidente da República, Jair Bolsonaro, ter demitido o diretor-geral da Polícia Federal. Meu entendimento foi que eu não tinha como aceitar essa substituição. Há uma questão envolvida também da minha biografia como juiz, de respeito à lei, ao Estado de Direito, à impessoalidade, no trato das coisas do governo. E eu vivenciei isso durante a Lava Jato. Seria ali um tiro da Lava Jato se houvesse substituição de delegados, superintendentes naquela ocasião. Então eu não me senti confortável. Tenho que preservar a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso, que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E um pressuposto necessário para isso, é que nós temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha
e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Um pouco sobre o futuro, né? De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e tenham um bom fim de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão.